Agradecemos a presença do nosso convidado, William Castro Alves, que falará conosco diretamente dos Estados Unidos, e de todos que nos acompanham presencialmente e online. Muito obrigado, William, por sua participação. Nosso evento de hoje é alusivo aos 30 anos da Mercopar, a Feira de Inovação Industrial que, com muito orgulho, Caxias do Sul é a sede. Trata-se de uma feira que projeta o mercado para o futuro, adiantando tendências e possibilita uma rica troca de experiências. Obviamente, que uma feira que já consolidou seu sucesso nessas 3 décadas, como um espaço para se fazer negócios, enfrentando os mais diferentes desafios, também está preparada para estes novos tempos, tempos de eventos híbridos e digitais. Estamos todos nos adaptando a este novo cenário, a exemplo da reunião almoço de hoje, em que o nosso convidado falará diretamente dos Estados Unidos, onde reside. Aliás, a pandemia não deve ser a primeira crise vivida pela Mercopar nesses 30 anos. Será a oportunidade de superar mais um momento desafiador com a excelência de sempre. E isto deve servir de incentivo a todos nós, empresários, que em vários momentos passamos por dificuldades. É difícil, mas vamos nos adaptar, vamos buscar soluções, vamos inovar e, principalmente, vamos nos manter em movimento. É notável a evolução da Mercopar nesses 30 anos. Uma evolução natural que acompanhou a velocidade do processo de transformação industrial e que permitiu avanços significativos de produtividade, até chegarmos ao conceito de indústria e, por que não dizer também, de liderança 4.0. Cabe aqui uma referência especial ao Sebrae RS, que ao longo de sua existência tem atuado fortemente para o desenvolvimento da indústria, comércio e serviços. Esse estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento dos pequenos negócios é fundamental para a nossa economia. Uma entidade que nasce com a missão de fazer com que o empreendedor se torne um bom empresário, por meio da educação, capacitação empreendedora, da articulação de políticas públicas que criam um ambiente legal mais favorável e de acesso a novos mercados. A tecnologia e inovação merece todo o nosso aplauso. Só podemos desejar ainda mais sucesso ao Sebrae e à Mercopar. Senhoras e senhores, na reunião almoço da semana passada, fizemos um lançamento da campanha Valorização pela Vida. Dentro dos objetivos dessa iniciativa, está também a de falarmos sobre a importância da vacinação para combater a Covid-19. Infelizmente, muita gente não está indo se vacinar e, por isso, nós fazemos um apelo. Façam a vacina. Isso também é valorizar a vida. Vamos acreditar na ciência. Vamos acreditar na pesquisa. Já estamos, senhoras e senhores, colhendo os frutos da vacinação, pois estamos vendo os números de internações de UTI, de mortes se reduzirem dia a dia. Com a vacinação em massa, somada à continuidade dos cuidados, como o uso da máscara, álcool gel, que não deve ser negligenciado jamais, vamos vencer esta pandemia. Muito obrigado a todos. Boa reunião, almoço. A reunião almoço de hoje também marca os 30 anos da Mercopar. A Feira de Inovação Industrial é uma das maiores neste segmento na América Latina
é realizada pelo SEBRAE-RS e pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs. Neste ano, o evento acontecerá de 5 a 7 de outubro no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Aproveitamos para destacar aqui os patrocinadores da Mercopar desta edição: Sicredi Pioneira, Hélice, Porto de Rio Grande, Empresas Randon e Cimex. E como apoiadores estratégicos, a Secretaria de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o SEBRAE Nacional e Vitória Cosméticos. Convidamos agora o diretor superintendente do SEBRAE Rio Grande do Sul, André Vanoni de Godoy, para fazer uso da palavra. É uma grande honra para nós estarmos hoje aqui falando da Mercopar nos 30 anos, no ano que completa 30 anos, 3 décadas de existência. Eu não sei se nós temos no Brasil alguma feira tão longeva quanto a Mercopar. Eu quero iniciar pelos agradecimentos aqui, porque me parece que é a parte mais importante da minha fala, tendo em vista que o SEBRAE é apenas o organizador da feira. Se nós não tivéssemos o apoio das entidades parceiras que não têm medido esforços para trazer as empresas para participarem da feira, certamente a Mercopar não teria o sucesso que tem tido nos últimos anos. Por isso, eu quero agradecer muito ao presidente Gasparim, como representante maior das entidades empresariais aqui de Caxias e da região, e aí estendo esse cumprimento aos sindicatos parceiros. Nós temos aqui vários presidentes de sindicatos. Então, o presidente Gasparim receba o agradecimento do SEBRAE pelo apoio que tem dado à Mercopar, especialmente nos últimos anos, e não só a Mercopar, mas também ao SEBRAE, que faz os seus esforços aqui na região para, como o senhor bem disse na sua fala, ajudar as empresas a se estruturarem e conseguirem superar as dificuldades que o mercado impõe, especialmente nesses 2 últimos anos de crise causada pela pandemia. Pode começar a apresentação? Bem, nós estamos felizes aqui. Eu quero cumprimentar também o pessoal do SEBRAE que está aqui, a vice-prefeita Paula Iores também, que nos dá a honra, também uma grande parceira, a Prefeitura de Caxias, do SEBRAE na realização da Mercopar. Tem feito melhoramentos nos pavilhões da Festa da Uva, que têm sido fundamentais para que a feira tenha ganhado em qualidade nesses últimos anos. Quero cumprimentar, então, o nosso pessoal do SEBRAE, e o faço em nome do nosso diretor técnico, Ayrton Pinto Ramos, que está aqui, porque a nossa equipe é muito grande, então, se eu citar todo mundo, certamente vou esquecer alguém. Então, cumprimento em nome do nosso diretor aqui, agradecendo já o grande trabalho que a equipe do SEBRAE tem feito aqui na Regional Serra, ajudando as empresas a se qualificarem. Bem, nós estamos, como disse, então, muito felizes desse momento em que nós comemoramos os 30 anos da Mercopar e damos aqui, nesse almoço da SIC, a largada, de fato, para a realização da Feira de Inovação Industrial. Os dias 5 a 7 de outubro serão dias muito intensos, já que o nosso encontro lá na Mercopar vai promover, mais uma vez, a consolidação de negócios e experiências extremamente importantes para a retomada da nossa economia. E quando me refiro à economia, digo em âmbito nacional e internacional, porque a Mercopar tem ganho nos últimos anos, especialmente o ano passado, tendo em vista o grande impulso que nós demos à nossa rodada de negócios internacional, com a ajuda da CNI, da Fiergs, para trazer empresas de outros países para fazerem negócio aqui na Mercopar. A Mercopar hoje é reconhecida na América Latina como uma das principais feiras de inovação industrial. Portanto, Caxias está aqui na proa desse desenvolvimento, sediando essa feira que tem projeção nacional e internacional. Nós, como os senhores todos sabem, estamos chegando na 30ª edição da Mercopar. São 30 anos de uma trajetória muito rica, com períodos de muito aprendizado,
e amadurecimento. Nós temos ali na tela a linha do tempo da Mercopar, eu não vou me deter nas várias etapas, mas de qualquer maneira foi uma construção que nós ao longo do tempo fizemos, novamente eu repito, com a parceria de entidades que têm apoiado o SEBRAE na realização da feira. Em 2019, nós conseguimos também uma grande aliada para a realização da Mercopar, que foi a Federação das Indústrias, a nossa Fiergs, que tem somado esforços nos últimos 2 anos para transformar realmente a Mercopar numa feira de muita representatividade da indústria nacional. No ano passado, nós tivemos uma edição peculiar da Mercopar, pelo momento que nós estávamos vivendo. A Mercopar, o ano passado, foi a única feira industrial e de inovação realizada no país. Nós tivemos uma conjunção de fatores que contribuiu para o sucesso da feira. Aliada à obstinação, à determinação do SEBRAE e aos parceiros que acreditaram na nossa entidade e na Fiergs, apoiando e participando da feira para que ela pudesse ter o sucesso que teve. Nós temos aí no telão alguns dos números da feira que atestam o grande sucesso que foi a Mercopar no ano passado. Foram 120 milhões de geração de negócios, quase o dobro do que foi em 2019. Foram 12 mil visitantes, 7.200 presenciais e 5 mil através da nossa plataforma. Ocupamos uma área de 15 mil metros quadrados dos pavilhões da Festa da Uva, tivemos 235 expositores e 40 startups. Então, esses números, e se os senhores e senhoras considerarem que nós estávamos no primeiro ano da pandemia, e, portanto, as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, né? No entanto, nós conseguimos mobilizar a classe empresarial, especialmente as empresas, para que estivessem na Mercopar, dando uma demonstração de confiança na retomada da economia do Estado e do país. E, de fato, foi o que aconteceu pelo volume de negócios que está demonstrado aí na tela. Já para este ano, a 30ª edição, nós teremos em torno de 20 mil metros quadrados de área ocupada, 50% a mais, portanto, que o ano passado, e nós devemos chegar pelo menos a 300 expositores. A comercialização de espaços está aberta, o nosso pessoal tem trabalhado muito aí junto com a Fiergs para trazer o maior número possível de empresas para qualificar ainda mais a nossa Mercopar. Nós temos um salão de negócios que terá rodadas nacionais e internacionais, como falei, na modalidade híbrida, ou seja, nós vamos ter rodadas presenciais com compradores e vendedores de grandes e pequenas empresas lá nos pavilhões da Festa da Uva, mas também a nossa rodada virtual, onde nós temos a esperança e a expectativa de ter a realização de muitos negócios. Nós estamos esperando mais de 5 mil agendas, ou seja, mais de 5 mil reuniões em 3 dias de feira, para promover os negócios entre as pequenas e as médias e grandes empresas, como eu disse, inclusive com países da América Latina participando. No Salão de Inovação, que será uma das estrelas da feira, porque a Mercopar ela tem se transformado, como o Bizzi falou há pouco tempo, nós estamos falando agora sobre a feira, a Mercopar tem se transformado numa feira de inovação extremamente importante, sinalizadora de tudo que está acontecendo e que vai acontecer no mundo em termos de indústria. Hoje, tratamos a inovação na indústria como indústria 4.0, mas logo ali na frente nós já passaremos também esse patamar. Então, serão várias atividades que nós vamos ter no Salão de Inovação, uma área interativa com os principais conceitos da indústria 4.0 e tecnologias aplicáveis à indústria. Esse ano nós temos uma novidade, que é a Célula de Inovação 4.0. Nós vamos ter dentro da Mercopar uma empresa funcionando, produzindo, com um conjunto de 3 empresas que estarão fornecendo a sua contribuição para a produção das células que vão ser feitas na feira, todas elas através de tecnologia da indústria 4.0, como internet das coisas, entre outras. Também teremos espaços para Demo Days, que são desafios e conteúdos que conectam startups com as grandes empresas, investidores e parceiros do ecossistema de inovação.
A Mercopar, como também nós falamos há pouco tempo, apesar de ser uma feira industrial, ela congrega uma série de segmentos. Nós temos aqui o Vicente Perini, que é presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes aqui da região, que tem dado uma parceria, um apoio muito importante para a feira, porque a feira, na verdade, ela movimenta toda a economia da região. E especificamente em relação à indústria, nós temos vários setores que participam da feira, como metal mecânico, o setor de startups, como eu falei, borracha, plásticos, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, enfim, uma série de setores que promovem o desenvolvimento da cadeia de valor da indústria como um todo. Então, esse ano de 2021, nós teremos uma nova oportunidade. Nós sabemos que muitas empresas já estão com a sua produção praticamente toda vendida para esse ano, mas é importante também a presença na feira para dar visibilidade para o mercado. A feira é um ambiente adequado para a realização de negócios, mas também para dar visibilidade para as empresas. Também um avanço que nós vamos fazer na feira desse ano, que já tivemos no ano passado, mas esse ano ela foi melhorada, será a nossa plataforma digital, onde as pessoas que não puderem estar na feira e as empresas vão poder acompanhar ao vivo as palestras e painéis que nós vamos fazer do evento, como, por exemplo, o evento Terra de Empreendedores, onde nós trazemos empresários para falar sobre a sua experiência, o Fórum Encadear Summit, o Mindset Startup, a Jornada 4.0, Fórum Perspectivas Econômicas Pós-Crise e o Fórum de Geração Distribuída. E para mostrar também a tecnologia, como ela se aplica às empresas, nós vamos ter lá um espaço onde nós vamos ter a demonstração de robôs que vão fazer desde tarefas simples, como servir um café, fazer uma foto das pessoas que forem até a feira. Também teremos uma arena de drones que vão mostrar como esses instrumentos são capazes de revolucionar a atividade industrial. Então, pessoal, é isso. Eu não vou me demorar mais, porque nós temos o nosso palestrante também aí trazido pelo Sebrae para conversar conosco sobre o que está acontecendo no mercado, né, frente a essa pandemia e como é que isso tem acontecido, se refletido no mundo inteiro. Eu quero agradecer muito, então, a todos os senhores. Nós temos aí, não temos no site, bom, aqui tem os nossos patrocinadores, que o Gelson já citou anteriormente, né, sem os quais nós não faríamos a feira. O site da Mercopar é mercopar.com.br, onde os senhores podem acessar todas as informações sobre a feira, inclusive adquirir áreas para aquelas empresas que ainda não o fizeram. Eu quero, então, chamar um vídeo da Mercopar para os senhores, é um vídeo rápido para dar uma ideia do que nós estamos preparando, e depois seguimos aí, por favor. A Mercopar é mais do que uma feira, é uma experiência de negócios. Aqui você conversa olho no olho com seus parceiros comerciais em um evento presencial e com toda a segurança. Participe da maior feira de inovação industrial da América Latina. Mais visibilidade, mais conexões, mais oportunidades. O amanhã começa aqui e agora. Mercopar, negócios e inovação com um olhar no futuro. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês e convidar mais uma vez para que participem da Mercopar. Ela é uma feira, além de ser uma feira de negócio, é uma feira que promove a nossa cidade. Como os senhores sabem, eu sou de Caxias do Sul, por isso falo nossa cidade, né? E projeta Caxias para o mundo, tendo em vista que o alcance da Mercopar já ultrapassou as fronteiras de Caxias do Sul há muito tempo. Então, muito obrigado a todos. Eu quero também, como os senhores sabem, né, além dos 30 anos da Mercopar, este ano é o ano de 120 anos da nossa Câmara de Indústria e Comércio, uma entidade que deixou as suas marcas no desenvolvimento de Caxias e da região, e, portanto, eu convido aqui o presidente do nosso Conselho Executivo, Ivanir Gasparim, o presidente do Conselho Deliberativo, o Emir Alves da Silva, e o representante do Conselho Superior, hoje, José Quadros, para receberem uma placa do Sebrae em homenagem aos 120 anos da SIC. William Castro Alves, ele possui 12 anos de experiência no mercado financeiro. É economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira na Sólidos Corretora, foi sócio, analista-chefe e um dos principais porta-vozes da XP Investimentos, e sócio e líder da gestão da VGR
gestão de recursos. Atualmente é estrategista-chefe da Avenue Securities nos Estados Unidos. A palestra dele será a retomada econômica frente à abertura dos mercados. Como o presidente Gasparin já referiu, o William vai fazer a sua participação diretamente dos Estados Unidos, utilizando aí uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe, que é essa integração através das ferramentas de teleconferência. Então, boa palestra a todos e bom almoço. Então, primeiramente, queria agradecer muito aí é uma honra estar aqui palestrando, conversando com meus conterrâneos, né? Eu falo que quanto mais eu viajo o mundo, quanto mais eu moro fora dos Estados Unidos, fora do Rio Grande do Sul, desculpa, eu estou agora aqui nos Estados Unidos, mais eu me sinto gaúcho, né? Nascido em Porto Alegre, criado em Cruz Alta, nas missões gaúchas, e já não moro em Porto Alegre desde 2009, teve passagem pela XP, Rio de Janeiro, São Paulo, Inglaterra, e agora estou aqui em Miami. Mas me sinto muito lisonjeado em estar falando com meus conterrâneos, e uma saudade imensa aí do nosso Rio Grande, né? E é muito legal ver o desenvolvimento que o Estado vem tendo, apesar das dificuldades. A gente vai falar um pouco aqui, o tema da palestra é esse foco macroeconômico, né? Eu sou economista, até tem que atualizar o currículo ali, já são 16 anos, 17 anos, na verdade, de mercado, o tempo passa, né? O tempo voa. O que eu trouxe aqui para a gente falar? Falar de macroeconomia é sempre, a gente estava conversando aqui internamente na Avenue. Se a gente foca muito em economia, muitas vezes a gente não faz nada, né? Essa aqui é a verdade. Semana passada teve uma carta de um gestor super famoso, Howard Marks, um gestor americano de um hedge fund gigantesco, da Oaktree Capital, que ele falou exatamente isso. Ele falou, eu não tenho economista na minha equipe, eu não quero ter economista na minha equipe, eu nem olho a economia. E aí ele até trouxe o panorama dele da economia, mas por que isso, né? E eu sou economista, é ruim a gente falar isso, e gosto muito de economia. Me formei na Federal do Rio Grande do Sul, tive uma boa escola ali. Mas a verdade é que quando a gente olha muito a economia, às vezes não dá vontade de fazer muita coisa, né? A gente sempre olha, nossa, o cenário está ruim, tem dificuldade ali, tem risco aqui, tem risco ali. E o legal é ver que as empresas, o bom é que assim, as empresas elas conseguem ver essas oportunidades, os empreendedores e vocês que estão aí, conseguem ver essas dificuldades como oportunidades para fazer uma coisa diferente, para desenvolver algo novo, para criar algo novo. E aí, enfim, não é à toa que eu consigo aqui hoje, em Miami, né, comprar um vinho da Serra Gaúcha, aproveitar, apreciar um vinho da Serra Gaúcha aqui, né? Enfim, graças exatamente a essa disponibilidade e capacidade que os empreendedores que vocês têm de ultrapassar essas dificuldades, né? Então vamos lá, passada essa introdução, eu vou deixando bem disponível para vocês fazerem perguntas. Às vezes eu falo meio rápido, tá? Minha intenção aqui é essa apresentação mais voltada para o mercado de capitais sempre, né? Investimento em ações, que é com quem eu trabalho desde sempre, desde que eu comecei minha carreira. Começo apresentando um gráfico do PIB dos Estados Unidos. Graças a Deus o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, ele faz uns slides bem feios, né? E aí ele deu licença poética para a gente fazer uns slides também que não sejam tão bonitos. Meus slides não são muito mais bonitos, né? Por isso que eu sou economista, senão eu seria designer, né? Ou arquiteto, ou alguma coisa. Mas vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Bom, primeiro é o seguinte, a gente teve a pandemia veio, né, uma contração de PIB muito forte nos Estados Unidos, no mundo inteiro, isso não é novidade para ninguém. Uma recuperação também muito rápida. E mais recentemente, a gente teve um dado de PIB na semana passada retrasada, onde se esperava um crescimento de 8,4%, veio 6,5%, ou seja, a maior economia do mundo, crescendo um pouco menos do que aquilo que se imaginava, mas ainda assim, crescendo bem, né? 6,5% não é pouca coisa. E quando a gente bota em contexto e compara isso com a recuperação que foi vista lá em 2008, né? A gente teve uma grave crise em 2008 também, e a economia colapsou também, especialmente aqui nos Estados Unidos, depois foi se recuperando ao longo de anos, né? Essa linha verde é essa recuperação, especialmente dos salários, né? E a gente vê que a recuperação agora, tanto aquela dúvida que muita gente tinha, né? Falava, a recuperação da economia vai ser em U, a economia vai recuperar em V, a economia vai recuperar em L, não vai recuperar nunca mais, os mais pessimistas. A verdade é que a economia americana ela recuperou em V muito rapidamente. E aí, puxada
por aquilo que os Estados Unidos mais sabem fazer de melhor, né? Não só tecnologia, mas consumir, né? Os americanos, eles consomem bastante, né? E lado bom, lado negativo, bom para o mundo, que obviamente quanto mais os americanos consomem, mais demanda existem para diversos produtos ao redor do globo. Mas a verdade é que a expansão monetária que foi feita e os incentivos que foram dados aqui nos Estados Unidos fez com que a recuperação do consumo ela fosse muito rápida. O mundo para de consumir, ou os Estados Unidos param de consumir, mas logo retomam e, inclusive, ultrapassam essa tendência de crescimento do consumo aqui, que a gente vê já uma tendência de longos anos, de ir crescendo, né? Obviamente tem um pouco de efeito inflação aqui no meio, os produtos vão ficando mais caros, mas a injeção de recursos que foi dada fez com que a recuperação do consumo fosse tanto quanto, né, ou seja, como se a gente não tivesse. Teve um solavanco aqui, mas logo depois voltou rápido aqui nos Estados Unidos, em especial na questão do consumo, que eu diria que 60% do PIB dos Estados Unidos é consumo, tá? E aí, claro, quando os Estados Unidos todos passam a consumir muito, e a gente está falando de um país que ele é maior do que o Brasil, com poder de compra maior, que consome muito mais que o Brasil, obviamente, você começa a ter alguns squeezes, né? The big squeeze, é esse gráfico que está aí para vocês. Você está vendo uma linha caindo, né? O que é essa linha caindo? É essencialmente os estoques de veículos, né? A gente começou a ver algumas coisas estranhas aqui nos Estados Unidos. Eu teve um amigo meu, inclusive de Santo Ângelo, que mora aqui, e ele tinha voltado para o Brasil, ficou um tempo e voltou para cá. E aí ele foi comprar um carro, né? E ele estava tendo uma dificuldade imensa de comprar um carro, coisa que nos Estados Unidos não se imagina, né? Você ter dificuldade de comprar um carro, assim, é um negócio muito simples comprar um carro aqui. Mas, de fato, os preços dos carros ficaram muito mais caros. De alguns caminhões também, a gente também viu um pouco de squeeze, esse squeeze que a gente fala, né? Ou seja, faltou. O sujeito chegou lá para comprar e na hora que teve muita demanda, teve um descompasso, né, de oferta e demanda. Tradicional, assim, que a gente vê em economia, aquele balanço, aquelas linhas de oferta e demanda, ela não se... Como é que ajusta essa linha de oferta e demanda? E por isso o mercado é lindo nesse sentido, ajusta através do preço. A gente vê os preços de carros usados aqui nos Estados Unidos explodiram. Isso junto, tem até brincadeira, né? Tem gente fazendo o gráfico do Maré Turbo, né? Aí do Brasil, com algumas ações que não foram muito bem no Brasil. Brincadeiras à parte, a verdade é que a gente percebeu isso, tá? E isso, obviamente, acabou acarretando nesse negócio aí que é a inflação, né? Que é uma coisa que durante muito tempo a gente não via, né? E a gente sai de 2008, da crise de 2008 imobiliária, né? E muito se falou que a Europa ia quebrar, juros negativos, não tem inflação no mundo, os bancos centrais tentando, e o grande receio da parte em termos de economia é que a gente entrasse naquela espiral negativa do Japão, né, que dá incentivo monetário, incentiva a economia e ainda assim não consegue gerar inflação. Eu estudei, quando eu estudei na URGS, na economia, a gente aprendeu muito bem, entre aspas, muito bem, né? A gente acha que consegue modelar tudo. A gente aprendeu muito bem, né? Que como é que você controla a inflação, sobe o juro, puxa para cá, oferta monetária para lá e tal, ok. Redesconto, aumenta a taxa aqui e ali, beleza, você controla a inflação, ok. E quando você tem deflação? Como é que você controla a deflação? Não foi nos ensinado, ninguém nos ensinou, não tem nos livros textos. Então, enfim, durante muito tempo, a gente ficou aqui brigando um pouco com uma deflação, né? O mundo sai da recuperação em 2008, tudo volta aparentemente ao normal, mas opa, peraí, e a gente começa a ter deflação até aqui nos Estados Unidos, né? Não estou nem falando de Europa, em alguns lugares que é até mais comum do que nos Estados Unidos. Logo depois vem uma recuperação, o governo Trump ele ajuda também um pouco nisso, pelo incentivo que ele dá para as empresas, especialmente indústrias, e aí agora vem a pandemia e joga a inflação lá para cima, com os gargalos, na verdade, né? E aí a gente teve alguns dados de inflação, especialmente o core, que a gente olha aqui, né, são uma inflação mais específica, olhando alguns elementos dentro da inflação que nos ajudam a medir o quanto essa inflação ela é preocupante ou não, e mesmo o núcleo da inflação, que durante muito tempo, né, esteve bem controlado aqui, né, dentro dessa faixa vai oscilando de 0,5% a 2%, mas essencialmente em 1,5%, né,
que é muito perto do que a banda do Fed é o Banco Central americano, né? E o Fed diz que, olha, isso aqui é normal, isso aqui é ok, 1,5 tá bom. Poxa, do nada vai para 13,5, tá? Assusta muita gente e gera a preocupação de que, cara, essa inflação, ela tá totalmente descontrolada. O governo não sabe muito bem o que está fazendo com essa inflação nos Estados Unidos. Gerou essa preocupação no mundo todo. Há 3 meses atrás é o que a gente mais falava aqui nos Estados Unidos. Olha, essa inflação dos Estados Unidos está muito estranha. Eles vão ter que subir muito o juro. E se os Estados Unidos subirem juro, né, basicamente tu está aumentando o custo do dólar, tu está tornando o dólar mais caro, né? E o Banco Central americano, ele não é só o Banco Central dos Estados Unidos, ele é o Banco Central do mundo, na medida que ele dita o valor do dólar, e o valor do dólar acaba ditando o valor de commodities e diversos outros produtos. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala de commodities. Ainda ficando na inflação, pouco por pouco. A questão é que a gente sabe que muito dessa inflação é de gargalos oriundos da pandemia, atrasos de oferta, semicondutores que não foram gerados, foram criados, e aí isso afetou o mercado de autos, além da própria cadeia, o supply chain todo do mundo ficou bagunçado, digamos assim, e agora começa a voltar ao normal, tá? Uma coisa que me deixa menos preocupado com a inflação é que a gente veio mais concordando com o Fed e discordando de muita gente do mercado, é o seguinte, é esse gráfico estranho aí, né? O que é esse gráfico estranho? A gente tem uma linha subindo e uma linha embaixo lá, laranja, praticamente parada, estagnada. Quando a gente estuda os modelos de inflação lá na faculdade, né, a gente vê que a inflação, ela, assim, obviamente que ela tem uma derivada bastante importante da oferta de moeda, né? Quanto mais você jogar moeda na economia, mais inflação você gera. A gente, no Brasil, a gente sabe muito bem disso. A gente é doutor até nessa questão de imprimir dinheiro e gerar inflação. Ainda que a gente sempre se esqueça, né, da história, de estudar um pouco a história e volta e meia a gente esteja flertando com o nosso querido dragão da inflação, né? Mas o fato é que aqui nos Estados Unidos, né, isso aqui é a oferta de moeda que vinha crescendo já normalmente, e aí você tem um salto, um estímulo muito grande. Toda essa injeção de liquidez que foi dada, né, que muita gente fala, realmente ela existiu, tá? Houve um salto na oferta de moeda, foi colocado muito dinheiro na economia para recapturar, né, o consumo, para trazer de volta a economia ao prumo, digamos assim. Só que olha que interessante, a circulação da moeda, né, e aí tem aquelas fórmulas MV igual a PQ, né, eu lembro da época da faculdade, ainda, enfim, ninguém tem que saber isso, mas que a inflação ela é derivada não só do estoque de moeda, da quantidade de moeda que você joga na economia, mas da velocidade de circulação do dinheiro na economia. O que está querendo dizer com isso, William? Traduz isso, porque esse economista chato aí, agora na hora do almoço, não está dando certo. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse dinheiro que foi jogado na economia, não necessariamente todo ele veio para a economia, muito dinheiro ficou empossado, ficou investido, e aí isso controla um pouco a inflação. Bom não é, tá? Mas ainda assim controla, retém um pouco a inflação, tá? Então, essa falta de velocidade da circulação do dinheiro, o dinheiro ficando empossado, ele faz com que ele até ajuda a controlar um pouco a inflação. E tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui nos meus slides, que eu até esqueci agora, mas eu sempre lembro de falar, que você sabe melhor do que eu, especialmente estamos trabalhando com tecnologia mais diretamente, como essa tecnologia ela é deflacionária, né? Quanto mais tecnologia eu coloco, mais eu consigo produzir com menos, mais eficiente eu me torno. Eu dou um exemplo da Chevron. A Chevron aqui que comprou a Texaco, enfim, se fosse uma Petrobras americana, mas não esquece porque não é estatal, tá? Ela é privada. Mas por que eu estou falando deles? Porque nesse último trimestre eles reportaram assim, eles cortaram muito investimento no ramo de petróleo nos últimos 12 meses. Veio a pandemia, o petróleo colapsou, os caras falaram, olha, eu não vou investir mais em petróleo, não vale a pena, não paga a conta. Um petróleo a $20, a $30, não, obrigado. Parou seus investimentos, cortaram os investimentos. Qual foi o resultado em termos de produção? Chevron reportou agora nesse último trimestre um aumento de 5% na produção, por incrível que pareça. Claro, não é só a tecnologia, mas a tecnologia ajuda muito a explicar. E à medida que a gente tem uma tecnologia que ela é deflacionária, isso nos dá uma
certa segurança, é sempre perigoso a gente falar isso de segurança com relação à inflação no Brasil, né, mas em termos de mundo, que a gente tem um controle de inflação até por conta das inovações tecnológicas que nos permitem produzir mais com menos, ou se tornar coisas mais eficientes. A própria sharing economy é um exemplo disso, né? Eu não preciso mais levantar um hotel, em alguns casos, né? O Airbnb veio e deu uma bagunçada, deu uma mexida um pouco com o setor. Então, você começa a criar um monte de leitos, né, ou apartamentos para as pessoas ficarem. Enfim, as coisas elas vão avançando, mas meu ponto aqui é mais na questão central aí da inflação, dela ser realmente mais transitória, decorrente aí de gargalos de supply chain que a gente teve, que vão sendo ajustados, que vão sendo normalizados, tá? O que mais? Outra coisa super importante, saiu agora na sexta-feira e super atual, tá? Que é a questão do desemprego nos Estados Unidos, né? A pandemia, ela conseguiu bagunçar muita coisa, e entre uma delas é a não reeleição do presidente Trump, né, do ex-presidente Trump. Por que eu digo isso, né? Porque o Trump, ele pega o país aqui em 2016, né, com uma taxa de desemprego baixa, e ele consegue levar ainda para patamares ainda mais baixos. Muita gente está criticando, dizendo que essa taxa de desemprego estava abaixo da natural, da normal, enfim. Até porque uma taxa abaixo de 4% ela é considerada muito mais uma taxa de transição, né? O sujeito sai de um emprego e vai para outro, ele é contado ali como desempregado, mas ele não está desempregado, enfim. Então, a gente vivia nos Estados Unidos o pleno emprego, tá? De uma hora para outra, veio a pandemia, fecha tudo, fecha bar, demite todo mundo do hotel, e aí a taxa de desemprego faz um spike lá para casa dos 15%, assusta todo mundo, desespera muita gente, e aí a verdade é que todos esses estímulos monetários vêm fazendo que a taxa de desemprego jogue para baixo, e o último dado foi impressionante, que foram criados 943 mil postos de trabalho, o mercado esperava 845 mil, a taxa de desemprego em 5,4 e o mercado esperava em 5,7. Vale lembrar que a taxa de desemprego estava em 5,9, tá? Ela veio de 5,9 para 5,4. Tá? Então, hoje essa é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, caminhando para aquilo que a Janet Yellen, que é a secretária de Tesouro aqui dos Estados Unidos, e o presidente do Fed, enfim, as autoridades aqui do governo, agora do governo Biden, buscam é que em 2022, no primeiro trimestre de 2022, ou seja, em março, daqui a alguns 6 a 9 meses, os Estados Unidos atinjam o pleno emprego, ou seja, que essa taxa de desemprego aqui de 5,4 ela venha para 4, pelo menos. Essas estimativas que a gente tem aqui. E, obviamente, que se a taxa de desemprego ela cai nos Estados Unidos, abre-se espaço para dizer, olha, a economia americana está indo bem. E, de fato, ela está. Né? Ela está crescendo. Não cresceu os 8,5% que se esperava, como eu comecei aqui no primeiro slide, mas ela está crescendo a taxas bem elevadas. E aí a gente começou a ver uma recuperação aqui. Essa aqui é a curva de juros, né? Ou seja, todo dia pessoas compram e vendem, apostam ou não, né? Ou investem, como vocês quiserem, nos juros, né? Os juros, eles têm um driver muito importante, que é expectativas em relação à economia. Se eu acho que a economia vai aquecer, os juros em algum momento devem subir, para controlar esse aquecimento e possível inflação. Pois bem, a economia ela veio retomando e a gente foi vendo uma alta aqui dos juros de 10 anos, os juros longos, considerado aqui nos Estados Unidos, né? Que é a das treasuries de 10 anos. E aí sai de 0,50 e esse negócio vai para 1,75. Assusta muita gente, que era aquela discussão que eu estava falando com vocês de, olha, a inflação ela está descontrolada. A gente vai ter que subir juro rápido e quando subir vai ter que subir para 2, 2,5 e por aí vai. Quando estava aqui, como sempre no mercado financeiro, né, e por isso que eu falo que quem olha muito mercado financeiro, a economia talvez não faça nada, tá? Por isso que é importante vocês seguirem o seu instinto empreendedor, tá? Mas o ponto é, e eu estou batendo na minha própria palestra aqui nessa da economia, mas quando a gente estava aqui em 1,75, todo mundo falava que essa taxa de juros ia vir para 2, 2,5, por aí vai. E a verdade é que não, começou a desaquecer já. Porque, de fato, a gente teve um dado de PIB que mostrou que a economia americana não vai crescer, não está crescendo 8,5, sim 6,5, já é um pouco menos, e depois a gente vai falar um pouco de China, que também está crescendo um pouco menos. E aí, só para botar em contexto, né, a taxa de juros americana ela ainda está em 0. Tá? Isso que eu falei aqui são as expectativas, né, o mercado botando
todo dia na compra e na venda de títulos do governo americano, né, as suas expectativas em relação a juros. E isso aqui é como se fosse a Selic americana, né, os Fed Funds Rates, que está lá em 0, tá? Só que existe, sim, a expectativa, não só na curva de juros, como a gente fala, né, mas nos próprios agentes do Fed, né? O Fed, que é o Banco Central americano, ele não tem só um presidente, ele tem um presidente, ele tem diretores regionais, são 13 ao todo, tá? Tem o Fed da Filadélfia, o Fed de Dallas e por aí vai. Esses caras, eles se reúnem e eles dão seu prognóstico para a economia americana. Mais e mais se fala, sim, em aumento de juros aqui nos Estados Unidos, é verdade, mas ainda não em 2021, ainda não, ou quem sabe, em 2022. Começando mais para meados de 2022, uma vez que se atinjam aquelas condições de pleno emprego. Então, se a gente chegar naqueles 4% ali, provavelmente o Fed já vai estar subindo juros, tá? E por que eu falo de novo que os juros são importantes? Os juros nada mais é do que o preço do dólar, né? Então é importante quando sobe os juros aqui nos Estados Unidos, isso reverbera, né? Isso ecoa no mundo todo, tá? Então existe sim uma expectativa de aumento de juros, ainda não esse ano, muito mais para 2022, tá? Meados de 2022. E aí a grande discussão que se tem hoje na economia americana, capa aqui da CNBC de sexta-feira passada, logo depois do payroll, é o seguinte: olha, os juros, a economia americana, ela gerou muito emprego, taxa de desemprego caminhando para o natural, para 4%, então em algum momento você tem que começar a retirar esses estímulos todos que foram dados, especialmente a compra de títulos, né? O Fed, ele compra títulos para dar liquidez para o mercado financeiro. Como assim, William? Ele vai lá e compra bonds, compra títulos de mortgage, as hipotecas. Para quê? Para que os bancos tenham essa liquidez, operações com os bancos, né? Então, eu sou o Fed, eu tomo um título, um papel, e eu dou dinheiro para o banco. Com isso, eu estou provendo liquidez para o banco. Isso é normal, isso acontece, só que obviamente aconteceu em um volume muito maior por conta da crise, para que a gente não tenha uma quebradeira no sistema financeiro, que é algo muito mais perigoso. Bom, o Joe Manchin, que é o senador republicano, ele falou exatamente isso, né? Deeply concerned. Basicamente, ele está falando o seguinte: olha, estou bem preocupado, estou bastante preocupado com essa política de easy money, digamos assim, né? De flexibilização monetária adotada pelo Jeremy Powell aí, e ele pede que o Powell comece o tapering ou not, né? Tapering é essa expressão, enfim, em inglês, se vocês virem em algum local, nada mais é do que começar a retirar esses estímulos que foram dados, parar de comprar esses títulos. Então, eu, Fed, peguei o título, agora eu estou devolvendo para o mercado o título e estou pegando dinheiro do mercado. Estou enxugando a liquidez do mercado, como a gente diz no jargão econômico. E essa é uma discussão relevante. Antes de subir juros, eu acredito que sim, que a gente vai ver é começar essa venda de títulos pelo Fed, ou seja, parar de comprar esses títulos e aí, consequentemente, controlar um pouco essa expansão toda monetária que já foi feita, que não precisa mais toda essa expansão monetária, a economia já está andando, né? E aí, um ponto relevante é o seguinte: apesar de todos os receios que se levantam, né, sobre o mercado americano, volta e meia a gente ouve por aí, né, a gente falando, olha, essa expansão monetária não vai acabar bem, esse negócio não vai dar bom, vai ter uma grande, grave crise, né? Eu sou meio avesso a isso, né? Eu gosto que nem eu falei, eu estou falando numa palestra macro aqui, mas eu sempre ressalto a importância dos empreendedores e quem trabalha de fato no dia a dia em desenvolver e não dar muita bola para esse tipo de coisa, né? O Peter Lynch, que é um dos maiores gestores de todos os tempos, né, da Fidelity Magellan Fund, ele falava o seguinte: mais dinheiro foi perdido tentando adivinhar as crises do que nas crises, né? Eu ouço a história dessa injeção monetária afetando o mercado americano. Logo depois de 2008 foi injetado aí um caminhão de dinheiro para salvar a economia americana naquela época. Muita gente falava que não ia dar bom, que ia dar problema. O que a gente viu foi uma grande, grave crise, sim, existente, que veio de um vírus que surge aparentemente na China e, enfim, ninguém imaginava, né? Essa que é a realidade. Então, assim, apesar de todos os receios que se levantam sobre o mercado americano, o fato que a gente tem, especialmente visto no mercado de capitais, é verdade, bolsa de valores, eu estou falando aqui, tá? E a bolsa americana, ela não está dando muita bola para esse negócio de crise, né? Aqui na linha laranja, a gente tem visto o S&P 500, né? O índice, é como se fosse o Ibovespa, só que são 500, em vez de 65, 66,
já estão em 67 o Ibov, se não me engano, né? Desculpa, falei corrigindo aqui, falha minha. Esse laranja aqui é o Nasdaq 100, são as 100 maiores empresas listadas na bolsa mais de eletrônicos, eu diria assim, mais de tecnologia da Nasdaq. Então, as empresas de tecnologia, obviamente, elas se sobressaem. Esse é um gráfico de 5 anos, né? Eu estou falando, são 5 anos, não é um ano, tá? Veio a crise, essas empresas de tecnologia sofrem também. É muito doido, né? Ver que eu acho que o próximo slide vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai estar feliz, que já investe internacionalmente. Eu estou puxando brasa do engraçado. Para quem não tem investimento internacional, tem que ter. Porque a gente vê ações como as ações do Google ou de várias empresas sofreram mesmo durante a crise, e a gente, na verdade, elas mais cresceram, né, durante esse momento de crise do que sofreram de fato. Mas, enfim, o fato é que as empresas de tecnologia performando muito bem, mas mesmo a bolsa americana, o S&P 500, nesse gráfico que a gente chama de candles, né, esses quadradinhos verdes e vermelhos, e aqui essa linha verde, o Dow Jones também subindo aí em 5 anos 88%, o S&P 100% e o Nasdaq 224%. Ou seja, as empresas de tecnologia obviamente sobressaindo. E aí esse é o slide que eu falei, que dá para alguns dar vontade de chorar, mas esse é o gráfico de 12 meses. Agora eu botei performance em 2021, mas eu tenho quase certeza que é de 12 meses, tá? Enquanto eu estou falando aqui, só para não corrigir, para não passar a informação errada, não, é isso aí mesmo, performance em 2021, porque até assusta, né? 54% de alta das ações do Google, né? Não é uma ação não é uma small cap, não é uma empresa pequena, e ainda assim, com uma performance tão boa no ano. Pois é, as ações do Google em 2021 subiram 55%, o Facebook também subiu bem, Microsoft 30%, Apple 10%, Bank of America, Berkshire, a D.R. Horton, que é uma das maiores construtoras aqui dos Estados Unidos, Caterpillar, enfim. Acho que o lance aqui, o que eu queria mostrar é que a fotografia, em geral, ela é mais verde do que vermelha, né? Eu acho que esse é o ponto relevante, e essa tem sido a performance da Bolsa Americana em 2021. Quando a gente olha uma foto mais ampla, tá? Que eu acho que é relevante também, olhar não só das ações, né, mas quando a gente fala do universo de ETFs, os fundos que são negociados em bolsa, eles permitem ter uma fotografia melhor do mercado como um todo. E aí a gente vê os índices americanos performando muito bem, em termos setoriais, o setor financeiro performou muito bem, o setor de real estate aqui nos Estados Unidos, imobiliário, segue forte, em especial o XRT também nada mais é do que um ETF do setor. Eu não quero gastar tanto tempo aqui nessa parte de mercado, que eu sei que não é o foco, mas só para mostrar que de fato está verdinho. Aqui na parte de renda fixa tudo meio parado ou levemente negativo, né? Ou seja, a renda fixa aqui continua pagando zero nos Estados Unidos. E internacionalmente você tem alguns destaques ali, a bolsa de Taiwan sobe 22%, tem a bolsa da China como um destaque negativo, né? Toda essa intervenção estatal na China tem cobrado o seu valor, né? Não é à toa que a bolsa chinesa performa muito mal, a bolsa brasileira praticamente parada ali, em dólar no caso, EWZ 1,35 de alta. Ouro não performou tão bem, mas as empresas de tecnologia, não só dos Estados Unidos, mas também globalmente, performando bem, tá? Em linhas gerais, só para dar uma fotografia mais ou menos do mercado americano. E aí uma coisa interessante sobre o mercado americano, de novo, né, no meu foco ele é aqui mais em bolsa de valores, tá? Espero que vocês gostem desse tema, assim como eu gosto. Vamos só rapidinho aqui passando, né? Esse aqui, tem 2 gráficos aqui, tá? Que mostram praticamente a mesma coisa. Esse gráfico em laranja aqui, ele é um zoom desse pedaço azul aqui, digamos, tá? O que é esse gráfico? Vamos lá. Primeiro começando por essa linha preta é o índice da Bolsa Americana subindo, né? Ou seja, a Bolsa Americana nas máximas. E aí muita gente olha, não vou investir nos Estados Unidos porque está muito caro, tá? Só que como é que a gente calcula se uma coisa está cara ou barata no mercado de ações? É que nem quando a gente compra e vende um apartamento, né? Quanto é que custa o metro quadrado de um imóvel, sei lá, no Moinhos de Vento em Porto Alegre, ou em Caxias, ou no Itaim, em São Paulo? Se compara, né? 3 dormitórios, com 3 dormitórios em cada lugar, mas quanto é que é o preço do metro quadrado? Pois é, o preço, a relação preço-lucro, né? Preço-earnings, PE, é uma forma de você mensurar se a bolsa está cara ou barata, né? E o que a gente tem visto nos Estados Unidos é que, sim, a bolsa americana tem subido, mas à medida que os lucros das empresas americanas também subiram,
A realidade é que a Bolsa Americana não tem ficado mais cara. Então, apesar das altas do índice, a Bolsa Americana não tem ficado mais cara, ela vem negociando com a mesma relação preço-lucro, price earning, ou até diminuindo comparativamente ao ano passado ou a outros períodos. Só para dar um contraponto, muita gente que fala que a Bolsa Americana está cara, então não aceitem tão facilmente assim, essa narrativa, e por isso, entre outros motivos, acho que vale a pena internacionalizar parte do patrimônio. Outra coisa que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos é um volume muito grande de IPOs, né, Initial Public Offering, são ofertas novas de ações vindo ao mercado, um total de 623, batendo recorde em 2021, mesmo em 2020 a gente teve bastante empresa vindo para a Bolsa, tá? Aproveitar essa liquidez abundante, então a gente tem visto o mercado de capitais bastante exuberante, eu diria, né? E abrindo bastante oportunidades, enfim, crescendo bastante. A gente tem visto o universo financeiro, não só das fintechs, né? Não é à toa, em termos nacionais, a corretora, a XP, que eu fiz parte, também continua crescendo bastante, tendo lucros aí bem expressivos. Então não é só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. O mercado financeiro, em especial, de capitais, também tem se desenvolvido bastante. E a gente tem visto essa boca de jacaré, que a gente fala, abrir, né? O que é essa boca de jacaré? É a relação da economia americana, da Bolsa Americana, né, a renda variável americana, comparativamente à renda variável internacional, né? A linha cinza escura é a Bolsa Americana e a linha verde, claro, é a Bolsa em níveis globais, excetuando Estados Unidos, né? E aí dá para ver como tem uma discrepância de performance, né? Como os Estados Unidos têm conseguido, a Bolsa Americana tem conseguido performar muito melhor do que o mundo, tá? Reflexo de crescimento de lucros aqui nos Estados Unidos, que a gente tem visto nos balanços agora deste trimestre, que estão sendo divulgados, essa semana, inclusive, tem bastante sendo divulgado, e também reflexo aí desse crescimento da economia americana, que conseguiu sair da crise bastante rápido, né? Obviamente que as empresas, esse gráfico meio escuro, não dá para ver muito bem ali, mas o que é esse gráfico aqui, né? É a combinação do valor de mercado das principais empresas que todo mundo conhece, né? Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon e Nvidia, né? Grande parte de vocês conhecem essas empresas, elas somadas hoje já representam 10 trilhões de dólares de valor de mercado. Obviamente, é um pouco daquela ideia do winner takes all, né? A gente tem visto isso um pouco tanto para mercados quanto para nações, e até um parênteses, né? Trabalha aqui comigo o Daniel Haddad, uma vez ele estava comentando aqui, eu achei bem interessante aquilo que ele comentou, né, que essa pandemia ela foi bastante darwiniana, né? Vou colocar o próximo gráfico até nesse sentido. Em que sentido que eu estou falando isso, né? Por que darwiniana? Porque as pessoas com melhores condições de saúde sobreviveram mais. Os mais frágeis foram os que mais sofreram, infelizmente, né? Os mais idosos, enfim, com uma saúde mais frágil, foram os que mais sofreram com essa pandemia, né? Enquanto os mais jovens tinham condição de, em tese, né, em linhas gerais, né, de passar, enfim, por essa dificuldade, mesmo tendo vírus, enfim, se recuperar. Eu tive isso na minha família, tive uma tia, meu primo, né, o filho dela pegou com 21 anos, para ele foi uma gripe muito rápida, e que bom, graças a Deus, enfim, são realidades diferentes em cada família. E aí, enfim, meu primo rapidamente se recuperou, e a minha tia, já com próximos 50 anos, já teve uma recuperação muito mais lenta, né? Teve febre, teve mais dificuldade, respiração mais difícil, e por aí vai, porque tem uma saúde mais frágil. Enfim, então, esse darwinismo, né, do Covid também foi aplicado para as empresas, né? Pequenas empresas sofreram muito mais do que as grandes empresas. Aquela história do café da esquina que fechou, o bar que fechou, até mesmo aqui nos Estados Unidos, tá? Essa foi uma grande realidade. E as grandes empresas, inclusive, ficaram maiores em alguns casos. E as nações também, né? As nações, em linhas gerais, as que têm menos condições de enfrentar a Covid são aquelas que estão demorando mais para sair. Só a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, ou o Brasil até mesmo com a Europa, enfim. Então, tem sido bastante darwiniana, digamos assim, essa Covid, né? Não no bom sentido, talvez. Mas, enfim, o fato é que o que a gente viu foi que essas empresas,
um gráfico aqui de lucros, né, das grandes empresas, Amazon, Facebook, Microsoft, Google e Apple. O lucro da Apple crescendo 93%, do Google ainda mais, né, por conta dos ads, que pararam um pouco durante a pandemia, voltam com tudo agora. Então, o fato é que essas empresas estão tendo lucros bastante fortes. Eu vou pular esse slide aqui para a gente avançar, que fala um pouco da safra de balanço ali, mas o que eu acho relevante é também chamar a atenção que as empresas do S&P, isso aqui, não sei se estão conseguindo ver o título aqui, deixa eu jogar mais para cá. As empresas do S&P estão tendo uma margem de lucro bastante alta, né? Não quero parafrasear um ex-presidente, né, mas nunca antes na história esse país. Mas brincadeiras à parte, o fato é que a margem de lucro das empresas agora no primeiro trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2021 estão sendo bem altas comparativamente a margens de lucros em outros períodos. Isso aqui é média, tá? E a gente também viu uma coisa que é relevante, que é o seguinte, mais e mais empresas elevando suas estimativas de lucratividade, dizendo o seguinte, olha, a gente está indo bem, eu acho que a gente vai ter até um lucro maior do que a gente imaginava, né? Dando um guidance, dando projeção no seu conference call, dizendo o seguinte, olha, o estado foi bom, foi ruim, a gente espera que vai ser ainda melhor, né, nos próximos trimestres. E isso eu acho bastante relevante. Ainda falando de mercado, eu prometo acabar logo com esse papo de mercado financeiro e um pouco mais para outras coisas que talvez tenham até mais interesse para vocês, mas só a sazonalidade que eu acho interessante do S&P, para quem não investe ainda nos Estados Unidos, dá tempo, nada garante que essa sazonalidade vai se repetir, mas sazonalmente, historicamente, tá? Historicamente, não necessariamente pode se repetir, porque renda variável é sempre muito variável, mas historicamente o que a gente vê é que período de julho, agosto, setembro, até outubro, praticamente, a Bolsa Americana ela tende a ficar de lado, ela está subindo, mas não, sem grande consistência, e muita volatilidade, como a gente fala, e tradicionalmente é assim, né? E em outubro ela engata a quinta, digamos assim, e sobe a ladeira. De novo, é estatística, tá? Mas eu só acho interessante para colocar o momento que a gente está. O que mais? Deixa eu pular isso aqui também e vir para cá. Porque ainda tem que falar de commodities, que eu sei que é uma coisa interessante aí para vocês, que vocês estão falando, e obviamente tem que falar de Brasil também. Então, em termos de lucratividade, o consenso das estimativas dos analistas é de crescimento de lucro aqui para as empresas americanas, tá? E aí, obviamente, que isso vai mudando de setor para setor. Obviamente que para a energia voltada para petróleo, que sofreu muito no ano passado, e para a indústria que sofreu muito no ano passado, a inflexão esperada de lucros ela é bastante forte, né? Os lucros eles decresceram muito em alguns setores, são os setores que mais se beneficiam de uma retomada. O que mais? Deixa eu pular aqui, passar isso aqui, e aí, enfim, entrar em commodities para dar tempo da gente falar em Brasil, né? Se deixar eu falo demais, tá, pessoal? Peço desculpas aí. Mas vamos lá que vai dar bom. Começando falando de commodities, cara, o que dá para falar? Tá tudo verdinho aí, William? Sim, quando a gente olha o ano de 2021, o year to date, né, a gente vê, e ou mesmo em um ano, né, a gente vê que os preços de commodities eles subiram bastante. Simples assim, é isso que quer dizer esse gráfico, essa tabela e por aí vai, tá? A gente tem gás natural, petróleo Brent, o diesel, a gasolina, tudo subindo, milho, soja, trigo e por aí vai. As commodities metálicas, só o ouro e a prata que nem tanto, tá? Mas café, açúcar, algodão, commodities soft, ditas softs, né? Gado vivo também nem tanto. Enfim, mas em geral, é uma fotografia boa para as commodities quando a gente olha uma tabela aí de um ano, tá? Quando a gente olha o gráfico de um ano, isso também se traduz exatamente no gráfico, né, de um ano. Esse é o Dow Jones Commodity Index, ou seja, eu pego todos os commodities, faço um grande balaio de gato, jogo lá petróleo, açúcar, café, zinco, ouro e tudo mais, e o resultado é isso aí. Esse gráfico está na tela aí para vocês. Alta de 92%, mais ou menos, desde as mínimas aí de 2020. Então, houve uma recuperação muito forte nos preços das commodities, né? Inclusive, aqui tem uma comparação desse Commodity Index Return, né? Ou seja, essa linha azul aqui é o ano de 2020, com outros grandes ciclos de commodity, tá?
Então a gente tem 2009, 1977, não dá para ver que está bem fade out aqui, né? Ou seja, tá tentando salientar 2020. Aí, obviamente, a gente teve ciclos de commodity muito mais longos, né? A gente está tendo um ciclo de commodity que está durando aí, já está mais do que 200 e poucos dias, eu diria que a gente já está em 300 dias, mais ou menos. E que, obviamente, já assim, em tese, quanto tempo que demorariam esses ciclos de commodity, né? Então, a gente tem diferentes ciclos aqui, até 400 dias, normalmente, é quando você vê uma maior amplitude de retornos. Só que aí, nesse meio tempo, o que aconteceu, né? O mundo se recuperava, as commodities se recuperavam, as economias andavam muito bem. Só que o que aconteceu foi o Delta, né? O Covid-19 Delta, a variante Delta da Covid, tá? Por que isso é relevante? Tá? Notícia de hoje, né? Que 8 de agosto de 2021, 9h30 da manhã, tá? Desculpa, de ontem, perdão, domingo. Goldman Sachs, né, um grande banco americano, ele basicamente jogou para baixo todas as expectativas de crescimento da China por conta do Delta vírus, tá? E não só o Goldman, JP Morgan e Morgan Stanley cortaram a sua previsão de crescimento para a China. O crescimento das exportações divulgadas pela China desacelerou e a preocupação com a ressurgência do coronavírus vem assustando. E aí não só na China, mas também na Indonésia e no Vietnã. São duas matérias também extremamente recentes, uma dia 5 de agosto aqui, da Indonésia, né, descobrindo que as mortes por conta do Covid cresceram 3 vezes mais, especialmente para quem não tem vacina, é verdade, assim, é razoável supor, né, de se imaginar isso, e Indonésia e Vietnã vendo um spike, né, uma alta muito forte nos casos de Covid, tá? Desculpa estar trazendo as notícias ruins, né? Por isso que eu falei, foquem aí na atividade de vocês, não se prendam tanto à economia, porque senão a gente não faz nada, né? E é um pouco por causa disso, tá? Só molhar a garganta aqui. Mas a gente viu, de fato, e hoje tem a notícia de que 90% dos casos de corona no mundo já são da variante Delta, que é extremamente transmissora, enfim, e aumentou muito os casos, então é super importante a vacina mais do que nunca. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma dificuldade agora a dificuldade é em vacinar toda a população, porque tem parcelas da população que não querem vacina, ou que não acreditam na vacina, ou que tem algum receio em relação à vacina, seja por questões religiosas do governo e por aí vai, mas o fato é que essa tem sido uma dificuldade e a gente tem visto os casos do Delta crescerem bastante nas diferentes partes do globo, tá? Deixa eu jogar isso aqui para baixo aqui. Os casos no Japão subindo, os casos na Tailândia subindo, os casos na Malásia subindo. Super importante nisso não são só os casos, né? A gente sabe disso, que o mais importante é saber se as hospitalizações estão aumentando, isso é que preocupa, e é isso que pode gerar lockdown, e aí, consequentemente, travar a economia. Não estou querendo aqui... Assim, obviamente o ser humano acima de tudo, é super importante as vidas acima de tudo, tá, pessoal, não me entendam mal, mas para a economia o que mais importa, o que tem maior relevância, né, é saber se esse aumento de casos geraria um aumento de hospitalizações e, consequentemente, um fechamento de economias. Por enquanto, graças a Deus, não tem sido o caso, e à medida que os países vão vacinando, isso melhora, assim, tem uma vantagem que as pessoas vacinadas, mesmo pegando Covid, elas tendem a ter os efeitos mais brandos, né? Então, por isso, a vacinação continua sendo super importante, é o ponto principal, mas a gente tem visto essa alta dos casos de Covid, dessa variante Delta, e isso gera preocupação na questão de crescimento econômico, né? Eu falei por que eu estou falando da Delta aqui? Eu não sou médico para estar dando diagnóstico, mas essencialmente por causa disso, né? Se o mundo passa a acreditar que a China vai crescer menos, e a China é a segunda maior economia do mundo, que tende a ser a maior economia do mundo muito em breve, isso acaba tendo um impacto muito grande no preço de commodities. Tá? E é por isso que eu trouxe essa questão da Covid. Matéria de hoje também, artigo que saiu na Reuters hoje, fazer uma leitura aqui, tá? Peço desculpas, mas só para ler. É provável que o resto de 2021 a gente veja as importações chinesas mais próximas dos níveis registrados em 2019, antes da pandemia, em vez de no segundo semestre,
de 2020, quando a gente viu os estímulos monetários muito fortes e as importações chinesas muito fortes. Significa que a China vai continuar sólida, ok, vai crescer, mas não vão ser o motor que impulsionou os preços das commodities de forma acentuada no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano. Então, hoje, a perspectiva que a gente tem hoje, e aí por isso que eu falo, economista também adora errar prognósticos, né? Mas hoje o que a gente tem dado é o seguinte, não é por acaso, esse é o gráfico do minério de ferro, que caiu semana passada, aí caindo 4%, caindo forte, né? E aí não só o minério de ferro, a gente também tem outras, deixa eu pular aqui só para... Volta. Aqui, o minério de ferro, isso aí. O minério de ferro, eu achei que fosse ter o aço, mas é que tem esses outros gráficos aqui de diversas commodities metálicas, né? Que é essencialmente por conta disso, né? À medida em que China vai desacelerando, existe uma perspectiva de menor crescimento para a China, menor consumo de commodities, menor produção de aço, eles vêm cortando a sua produção de aço, consequentemente, o que a gente tem de preço, de estimativa para preços, em geral, consenso de mercado, não é do William, tá? É alumínio, cobre, níquel, minério de ferro, zinco, todos eles caindo, tá? Então, só para trazer um pouco desse panorama mais recente aí de preços de commodity, tá? Mas eu tô falando do chumbo aqui também, tá? E isso ajuda a responder uma pergunta em relação a que esse gráfico, esses dois gráficos juntos, isso tem, obviamente, impacto muito forte no Brasil, tá? Se a China passa a consumir menos commodities, isso acaba sendo ruim para o Brasil, tá? O que a gente tem visto em termos de mercado, Dow Jones Commodity Index, que é aquele gráfico que eu tinha mostrado antes para vocês, essa linha preta, e os mercados emergentes, bolsas de mercados emergentes, Bolsa do Brasil, Bolsa da China, várias bolsas, tá? Elas não têm performado tão bem quanto as commodities. Normalmente esses caras andam juntos, né? Bolsas de países emergentes andam junto com commodities. Se as commodities sobem, as bolsas de mercados emergentes sobem, né? No Brasil isso acontece, o Ibovespa sobe com as commodities, né? E isso a gente não tem visto mais recentemente. Por quê? Porque a gente também tem visto uma intervenção estatal muito grande, e aí dá para ver aqui o MSCI World Index, as bolsas do mundo, e as bolsas de emergentes não indo bem, tá? E a performance relativa, um contra o outro, né? Ou seja, o mundo indo melhor do que as bolsas de mercados emergentes, tá? Deixa eu pular esse gráfico para dar tempo, eu estou aqui, eu sei que tem bastante coisa, mas a ideia é chegar em Brasil, tá? E aí, enfim, são os índices das ADRs chinesas. A gente está vendo que toda aquela intervenção estatal chinesa, quando os chineses vêm e dizem, olha, o setor de educação ele deve ser não lucrativo, as ações despencam. Quando o Jack Ma da Alibaba some, as ações chinesas caem e assim por diante, isso tem repercutido no valuation das companhias chinesas sofrendo na Bolsa Americana, tá? O que mais? E aí alguns exemplos da DJ Global, que é como se fosse o Uber chinês, que sofreu forte, e outras empresas chinesas que caíram forte com essa intervenção estatal. E é só para lembrar como intervenção estatal pega mal no mercado financeiro, tá? E aí, pulando mais um slide para a gente chegar finalmente no Brasil, e aí eu prometo que eu acabo também, porque eu sei que temos horário, temos que cumprir o horário. Em relação ao Brasil, o que a gente tem hoje é uma inflação projetada, esse é o boletim Focus do PCA, de 6,88, uma inflação bem acima da média, não é à toa que o Banco Central brasileiro está correndo para alcançar, né, para não deixar essa inflação descambar, e no caso brasileiro a gente tem que fazer isso, infelizmente, né, ainda que a inflação ela pareça ser muito mais transitória do que permanente, mas o fato é que o Brasil está tendo que elevar a sua Selic e projeta 7,25 para o final do ano. Veio 100 bases agora na última reunião, jogando para 5,25, deve vir mais 100 bases na próxima, jogar para 6,25, e ainda se espera mais um aumento para encerrar o ano em 7,25 e permanecer aí em 2022, um momento onde o PIB vai dar uma arrefecida. A gente vai crescer menos do que os Estados Unidos e para 2022 um crescimento ainda menor, só de 2%. Essa é a expectativa em geral de mercado. Obviamente que esse crescimento ele é puxado por alguns setores, como sempre o Brasil o agrícola puxa muito, e não é à toa também as commodities. Quando eu falei de preço de commodities lá em cima, né, isso acabou puxando o crescimento do Brasil também, né, essas commodities lá em cima acabou ajudando bastante. A indústria se recuperou
se recuperou rápido, mas ainda está em níveis ainda pré-crise de 2015 e 2016, né? Ou seja, a gente ainda tem grande espaço para se recuperar e o consumo ainda está um pouco aquém, a parte de serviços ainda está um pouco aquém dos níveis pré-pandemia. A indústria se recuperou pré-pandemia, mas ainda não se recuperou de uma crise muito maior que aconteceu em 2014 e 2015, né? O que mais? Aqui o gráfico de taxa de juros básico. O gráfico de inflação, a gente está vendo a inflação assustar. Ela deve começar a arrefecer muito em breve, em meados agora de 2021. A gente ainda tem um dado alto, alguns dados altos de inflação, mas a tendência é que ela vá arrefecendo e, obviamente, também os impactos de política monetária vão sentindo, esse aumento de juros vão sendo sentidos, percebidos pela economia. O que é ruim, obviamente, porque enquanto os Estados Unidos estão com juros zero, aqui o Brasil já está tendo que aumentar o juro para 7,25%. Né, projetando 7,25 no final do ano, né, uma diferença bastante grande em relação ao Brasil. Uma coisa que dá um certo colchão para a economia é a questão do desemprego, então você consegue crescer sem gerar grandes gargalos, porque você tem muita mão de obra disponível no mercado, uma taxa de desemprego ainda muito alta. Em compensação, isso aqui bate, obviamente, nas questões eleitorais e sempre muito presentes no Brasil, especialmente agora entrando em 2022. É uma coisa que preocupa. De novo, você teve uma recuperação muito rápida da indústria e do consumo ainda não veio, ainda não foi tão forte assim. E eu acho que o ponto principal, e as duas coisas que eu queria realmente focar aqui em termos de Brasil, que me preocupa estando longe, é a questão da dívida PIB. Tá? A gente ainda está com uma dívida PIB alta, as reformas elas ainda não foram aprovadas, tá? E aí não é por acaso que você vê que o dólar não cede. Né? Muita gente fala que, poxa, com juro a 7,25, vamos lá, juro a 5,25, juro nos Estados Unidos é zero, já começa a fazer sentido fazer aquelas operações de carry trade, né? O cara pega dinheiro a juro baixo aqui e vai investir no juro alto no Brasil. Por que ainda assim não teve uma entrada de recursos no Brasil, de dólar? Por que o dólar não cede? Eu acho que esse é o ponto. Matéria capa do valor, risco fiscal ofusca o Copom, né? Ou seja, aquele risco daquela criatividade estatal, especialmente no ano eleitoral, precisando de uma reeleição, ou buscando uma reeleição, preocupa bastante, né? E por isso o dólar não cede. O risco de que a gente vá tentar tirar coelho da cartola, e assim, sempre falo, a gente sempre teve estelionato eleitoral no Brasil. O Fernando Henrique fez isso com a maxi desvalorização em 99, né? Ele se reelegeu e depois solta o câmbio. O Lula com a questão de mensalão e alguns escândalos que vieram depois do segundo mandato. A Dilma controlou preços administrados e depois soltou tudo, depois que se reelegeu. E aí eu não estou tomando partido, gente, não me entendo mal. Estou falando que essa é a realidade política do Brasil. Tá? E obviamente que o cara que estiver no governo, ele vai tentar fazer de tudo, mesmo que artificialmente, para tentar controlar a economia, para conseguir se reeleger. E aí depois, não tem como, a corda acaba estourando. E é essa a minha preocupação, é essa a preocupação dos investidores, especialmente em relação ao risco fiscal. E aí, por isso, esses últimos dois gráficos aqui mostram o dólar, que não cede, já de 3 meses para cá, mesmo com alta de juros e tudo mais, e o CDS brasileiro, que é o risco contra um default do Brasil, aumentando nos últimos tempos. E aí, para a gente, prometo sim, agora acabar, não quero acabar com política, mas enfim, esse é um risco eleitoral, da gente não sabe o que vem aí, e isso é uma coisa que a gente tem comentado cada vez mais, e isso tem sido um perigo aí em relação à situação brasileira. Eu não gosto de acabar de forma negativa, então por isso que eu digo, cara, não prestem muita atenção nisso que eu estou falando, foquem na atividade de vocês, que vocês são bons empreendedores, o Brasil tem vocação para isso, e vocês conseguem criar coisas que transformam mesmo a nossa vida. Desculpa ter me alongado. Obrigado, economista William Castro Alves. Foi realmente uma aula de economia e o que vai acontecer no futuro. Tínhamos algumas colocações, mas tendo em vista o horário, deixando para depois, mas as 2 perguntas que eu tenho já foram respondidas, que é o caso da China. Queria agradecer de coração, então, a visita aqui do André Godoy, juntamente com toda a sua equipe do Sebrae, e realmente sucesso a esta Mercopar, mas principalmente aos 30 anos. André, muito obrigado.
Obrigado, William Castro Alves, e até a próxima segunda-feira.